Ingrid, Wilbert, Olá, boa tarde. boa tarde, vocês me ouvem? Sim, sim. Ingrid, você sabe que eu fui procurar na programação, porque eu analisei os artigos, mas sem saber quem eram os autores, né? Então, eu fui Sim. procurar na programação para achar o nome das pessoas, e você acredita que eu não achei? Eita, mas a senhora olhou a sintética? Não, olhei a outra. Espera aí que É, eu tenho que imprimir as observações que eu fiz, só um segundo. tá. Ixi. Nossa, artigo SEMEAD. Bom, vamos lá ver. Ingrid, qual é o teu? Convivência familiar? Não. Pandemia da Covid-19 e capital humano. Ah, está aqui. Ingrid. Tá. O Wilbert está aí? Está com a câmera fechada. Também dá cedo, né? Faltam 4 minutos. Isso. Eu E entrei você para é de testar. onde, Ingrid? Sou de Caruaru. Ah, é? Isso. Maravilha. Eu estive uma vez na tua cidade. Gostou? Faz muitos anos. Nossa. Olha, deixa eu te dizer, uns 40 anos. Venha novamente. É uma Pois é. cidade muito acolhedora. E você faz doutorado? Não, eu terminei a graduação Hum. e estou fazendo pós. Terminei a graduação em administração na Universidade de Pernambuco e estou fazendo pós em psicologia organizacional. Pós-lato sensu você está fazendo? Isso, E esse artigo que você produziu é resultado do quê? do meu trabalho de conclusão de curso. Ok, tá certo. Na verdade, eu iniciei a produção desse trabalho em uma disciplina de projeto de pesquisa. Sim. Em paralelo, eu estava fazendo outro artigo na área de marketing, através de um projeto de monitoria também que estava sendo desenvolvido. Mas aí, Uhum. como a minha área, eu tenho uma quedinha por essa parte, eu comecei a desenvolver. Tanto é que quando eu fui fazer o meu TCC, eu ia fazer sobre outro tema, mas eu fiquei pensando e disse, não, eu tenho que falar sobre o que eu, de fato, eu gosto. Uhum. Foi muito prazeroso, foi muito gostosinho produzir. Foi um processo que eu digo assim, que muitas pessoas têm aquele medo, né, do final do curso, tem aquele medo do TCC, mas para mim eu levei muito numa tranquilidade, porque para mim estudar sobre isso foi muito gostoso, ver essa situação toda, ver a situação das empresas, dos colaboradores principalmente, e poder vivenciar isso, eu gostei bastante. Uhum. E você fez bastante questionários, né? 80 e poucos questionários. Bom, Uhum. E aí, você está fazendo a pós em psicologia organizacional? Você isso. falou. Para futuramente tentar meu mestrado.
Eu estou pensando, eu estou com alguns planos de tentar pela UFRJ. Ah, é? E por que o FRJ? Alguma coisa, alguma coisa está me dizendo para tentar lá. Hum. Mas por quê? Porque você gosta do Rio de Janeiro, teu namorado mora no Rio de Janeiro, qual é a história? Meu namorado mora aqui também, E teu namorado... mas eu comecei a pesquisar, são planos assim, futuros, não hoje, exatamente hoje. Uhum. E esses planos futuros são mais por conta de situações suas pessoais. Trabalho, Uhum. trabalho, trabalho, trabalho. Tá certo. É, Mas se eu não você gosto. gosta de pesquisa e tem interesse, né, você tem mais é que seguir sua carreira, Não. né? Porque para mim, no momento, tá bem corrido. Tanto é que, pronto, é 1 hora da tarde, eu não saí da empresa, eu estou na empresa. Eu não parei para almoçar, porque hoje está Uhum. complicadíssimo. Tá certo. Mas vai dar certo. Não, eu fico torcendo que dê certo, sim. Você é corajosa, fez o artigo, mandou para cá, você está de parabéns, tá? Seu artigo foi selecionado, afinal das contas, o percentual de aprovação é um pouco mais que 50%, né? E em estudos organizacionais deixa eu ver quanto é que foi o cálculo, que eu nem fiz o cálculo. Então, você está numa correria, eu também, viu? Imagino. Deixa eu ver o cálculo aqui. 57% foi o nível de aprovação. Tá? Até que foi um nível elevado. Bom, a Deise estava aqui, está aqui. Oi, Deise. Olá, boa tarde. Oi. Tarde, Deise, Daisy. qual é o teu artigo? A influência do teletrabalho na produtividade. O número 440. Prazer. Oh, desculpe, 1861. Não, o número eu não sei, eu só sei o título. É esse aqui. Esse é da Deise. É porque eu analisei os artigos, mas sem ver os autores. E fui procurar na programação e não achei. Wilbert? Wilbert? Ele falou no chat que está com um problema no Ah, vídeo. é? Isso, Deixa eu ver. no áudio e no vídeo. Estamos com problema técnico no áudio e no vídeo. Então, vou seguir com a sessão. Só vou esperar os autores de um dos artigos. Afrânio? Afrânio? Oi, pois não, professora? Tudo bem? Oi, Afrânio. Não estou vendo você. Nós não estamos vendo A senhora você. me ouve? A senhora consegue me ouvir? Ouvir, eu ouço. Eu estou lhe ouvindo também. Ah, é? E para você está bom assim. Qual é seu artigo? Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, professora, do áudio do meu computador. Eu tô um presencial virtual também, tá, professora? Eu Você estou está aqui no na sala na presencial? USP. Eu estou aqui na sala na USP. Ah, tá bom. Eu resolvi não ir à USP hoje. Resolvi fazer aqui de casa. Tá? Você está sozinho, então, aí? Não, tem outras pessoas aqui na sala. Estamos tentando corrigir um problema de som aqui e parece que de imagem também. Eu vou colocar o meu fone para ver se eu consigo falar com a senhora sem ter um pessoal aqui. Se a senhora puder esperar um pouquinho.
O pessoal tá pedindo só uns minutinhos para conseguir corrigir o problema, professor. Não, eu vou esperar. Mas, Afrânio, agora eu já não Diga, sei professor. mais se você está ajudando o Wilbert ou se você tem artigo. Não, eu tô nesse caso aqui, dessa sessão, eu estou como autor, professor. Qual é o teu trabalho? Meu trabalho é o trabalho sobre comportamento no COVID durante o confinamento. E deixa eu ver a ordem que ele está aqui na apresentação. Dê um segundinho só, por favor. É convivência familiar, efeitos do confinamento? Convivência familiar, isso. É que eu não estou aqui na minha página, mas se a senhora tudo estiver aí. bem. Não, Se já a estou. senhora tiver. Aconteceu o seguinte, eu fiz a análise dos artigos, mas não sabia quais os autores. E aí eu fiquei procurando na programação e não achei, entendeu? Aí, por isso Na que eu tô- programação tem. Ela está por. Ele vai ver se... Desculpa. A Tiana aqui. Claro. Atende a Tiana aqui, que é o tio Luiz. É a Tiana Maria. Consigo. Já era para ter começado. Vamos deixar tocar. Oi, gente. Se mudar para E10. Ideia. Tá bom. Então, está faltando o pessoal do trabalho, a chave do escritório, que ganhou o prêmio da área. A professora vai mudar a sala, tá? Acabei de ser avisado aqui, vai mudar a sala, provavelmente vai reconectar com a senhora aí. Mas eu fico no Vai mesmo mudar link. a sala presencial aqui. Mas eu fico no mesmo link. Eu acho que sim. Eu vou manter o link. Vai mudar a sala física. Física. Então, eu fico aguardando. Tá ok. Eu vou já. A Ingrid e a Daisy estão só virtual, né? Isso. E os colegas de vocês estão presencialmente? Não. Não, nenhum dos dois. Tá. Eu espero que dê certo. Deixa eu conversar aqui com o Wilbert pelo... Oi, professora Maria Luísa, não sei se você já entrou, só deu um probleminha aqui para conectar o áudio e o vídeo no Zoom.
mas já chamei um técnico aqui para ajudar. Deve dar tudo certo aqui. Wilbert, eu estou aqui na Zoom, na sala virtual, tá? Com as autoras de 2 artigos. Oi, Wilbert. Oi, professora, está ouvindo a gente? Estou sim. Ah, que Me deixe bom. ver quem é que está na sala. É que Dá o para pessoal virar a câmera? Acho que vocês vão ter que só vir para cá. Não, não, é só virar a câmera, é só virar o computador, eu vejo quem está na sala. Porque a câmera está em cima. É um equipamento de vídeo, professora. A gente não consegue. Ele fica no teto. Ele fica preso no teto. Ah, entendi. Ah, que pena. Vou me antecipar aqui. Prazer. Agora Não, eu presencialmente. só vejo a mão, não sei quem é que está falando. Vai, A câmera focaliza em quem está se mexendo. quem está se mexendo? Ela vai focalizar em você agora. Ah, que legal. Que legal. Pronto, professor. Estávamos falando aí virtualmente, mas estou aqui. Você é o Afrânio. Eu Isso. mesmo. Afrânio. Quem mais que está presente? Se vocês puderem... O grupo do trabalho que ganhou o prêmio está aí? Sim, Malu. Quem está falando? Gisela? Sim. Ela está aqui. É. Oi! Ah, que bom. Você está com seus colegas também aí? Ou você está sozinha? A orientanda de doutorado, que é a primeira autora, e as 2 alunas de PIBIC, minhas menininhas que vieram também, que ajudaram no trabalho. Olha que legal, que coisa boa. Você envolveu o pessoal de PIBIC? Sim, que acho que tem que aprender desde a graduação, né? A ser pesquisador, não é isso? Nossa, meus parabéns, hein, Gisela? Meus parabéns. Né? Alegria estar aqui nessa sessão com você, viu? Estava com saudade. Pois é, mas eu resolvi não ir hoje à USP, porque eu estou fazendo aniversário amanhã, e está uma loucura aqui em casa, entendeu? Porque eu vou dar um jantar aqui, então está uma confusão, e aí ia me tumultuar a vida. Eu só ia mesmo se fosse completamente presencial e eu não tivesse jeito de ir, né? Pelo menos eu te abracei ontem, né? Escuta, está faltando... Ah, não, o Afrânio está aí, tá? O Afrânio está com os colegas ou está sozinho? Trouxe aqui a Flávia também, professora. Trouxe a Flávia de Manaus. Ela não é autora, mas ela participou também do trabalho. Tá bom. Então, tem você, tem a sua colega, tem a Gisela, a orientanda de doutorado, e as 2 de iniciação científica, que, aliás, eu quero conhecer essas meninas. Quem são essas meninas? Aparece aí que eu quero conhecer. Quem são? Cadê? Cadê vocês? Não vejo, só vejo... Opa! Meus parabéns! Oi! Eu vi você ontem. Me lembro bem de você ontem. Meus parabéns, viu? Nossa, que coisa linda! Além de ser um lindo trabalho, né? Ainda por cima, assim, né? Com a orientadora, com a orientanda de doutorado, com as alunas de iniciação científica. Meus parabéns, viu? Realmente. Tá? Pena que eu não estou aí para dar um outro abraço em vocês. Tá? E o Matheus... Foram quantos artigos na nossa categoria submetidos? Você sabe dizer? 172. Obrigada. 172 foram aprovados 99. Obrigada. Tá? Bom, temos também aqui o Matheus e a Maria da Conceição. Matheus é autor aqui também. Bom, Matheus, que está junto comigo aqui. O Matheus deve entrar virtualmente, professora. Ele está pessoalmente? O Matheus já está virtualmente aí. Tá, e o Matheus está contigo, Afrânio, no artigo? Ele é o primeiro autor. Ah, ele é o primeiro autor, ok. E a Maria da Conceição? Do Matheus. Foi me orientando. Esse trabalho é fruto de
de uma defesa de TCC, de graduação. Ah, não me diga! É mesmo? Cadê o Matheus? Eu quero conhecer o Matheus. Matheus, abre aí para conversar com a professora. Matheus, está com vergonha, Matheus? Não, estou ligando aqui. A câmera que está ruim. Os jovens não têm, isso é da minha época, nós é que tínhamos vergonha, né? Agora, né? Os jovens são muito mais soltos. São ótimos. E a Maria da Conceição, que também está aqui presente virtualmente. Olá, boa tarde. Oi, eu sou cadê coautora você? com a Deise. Ah, você é coautora com a Deise. Com a Deise, ela está aqui. Muito bom. Tá? Muito bom. Então, vamos lá. Podemos começar, Wilbert? Podemos, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Com as apresentações. Você vai comandar o tempo, né, Matheus? Né, o Wilbert? Sim. Mas também você fica à vontade para fazer comentários. Wilbert, vamos fazer o seguinte. Todo mundo apresenta, sabe? Todo mundo apresenta. E aí, depois, a gente faz os comentários sobre os artigos. Porque, senão, o que acontece? O primeiro começa a falar, aí a gente se estende, aí o último fica prejudicado, entendeu? Então, se você concordar, e se o grupo concordar, tá? Para não prejudicar ninguém, né? Todo mundo apresenta, e aí depois, você quer fazer os comentários primeiro, Wilbert, ou você quer que eu faça? Tanto faz para mim, professora, tanto faz, você preferir. Posso fazer os comentários, não tem problema. Tem alguns comentários sobre os trabalhos, mas bem, na conversa. Tá, mas você quer fazer os comentários sobre o trabalho? Você está como debatedor. Posso começar, André? Posso começar. Tá bom. Então, fazemos assim. Todo mundo apresenta, o Wilbert está controlando aí o tempo. Aí, quando terminar, o Wilbert faz os comentários de todos os trabalhos, depois eu fecho com os comentários. Pode ser assim? Tá ótimo. Fechou? Tá? E você continua controlando o tempo, tá bom? Tá, vai ser tranquilo. A não ser que alguém queira falar pessoalmente, eu vou passar os vídeos e daí a gente vai seguir direitinho como planejado. Só um momento para eu abrir aqui nosso trabalho. Olá, pessoal. Eu sou Tatiane Mello, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração, PPGA, da UNB. E hoje eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado A Chave do Escritório abre a porta do meu lar. E agora, já posso me desconectar? Qualidade de vida no teletrabalho, itinerários, desafios e oportunidades. Este artigo foi escrito em parceria com a minha orientadora, professora Gisela Demo, e também com a Nairana, Bruna e Carolina. Então, a gente começa falando um pouquinho, né, da pandemia provocada pela Covid-19 e suas variantes, e como que esse contexto ele produz o teletrabalho compulsório, especialmente em função do isolamento social. E a gente fala também da importância de utilização das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação, associadas aí à flexibilidade. E como que o teletrabalho ele vai demandar transformações organizacionais, sendo que o teletrabalho, especialmente no contexto da Covid, é visto como um arranjo flexível atraente. Além disso, é importante a gente falar dos desafios de gestão e das práticas laborais contemporâneas no contexto do teletrabalho, sejam para organizações públicas ou empresas privadas. Outro desafio também para as organizações é desenvolver e manter a qualidade de vida no teletrabalho, que é a QVT. Bom, sobre as lacunas, é importante a gente entender, né, que os estudos incipientes sobre QVTE, a carência de pesquisa especificamente no serviço público e a escassez também de revisões de literatura sobre QVTE. Bom, e assim nós propomos, né, analisar. Então, nosso objetivo é analisar o estado da arte em qualidade de vida no contexto do teletrabalho, de modo a apresentar o panorama atual dos estudos por meio da identificação dos itinerários da produção científica internacional, que inspirou a proposição de uma agenda
com novos desafios para pesquisas anteriores. Sobre a qualidade de vida no teletrabalho, é importante que aqui a gente está considerando o teletrabalho, né, esse arranjo flexível que vai permitir essa flexibilidade espacial temporal associado aí ao uso das TICs. Bom, sobre a qualidade de vida no trabalho, historicamente, é compreender a valorização de pesquisas acerca de aspectos psicossociais, motivacionais e comportamentais dos trabalhadores. E aí reside a importância do fortalecimento da QVT, qualidade de vida no trabalho, né, sobre essa tríade, indivíduo, trabalho e organização. Aqui a gente evidencia o impacto do trabalho nas diferentes esferas da vida dos trabalhadores. Sobre a implementação do teletrabalho, essa adoção é importante entender a importância, né, dos programas, das estratégias, implementação, elaboração das políticas e práticas de gestão de pessoas que refletem a QVT, impactando comportamentos, experiências e a própria cultura organizacional. Em relação ao percurso metodológico, trata-se de uma revisão sistemática da literatura, onde nós adotamos um protocolo, né? Então formulamos um problema, fizemos a pesquisa da literatura nas bases Scopus e Web of Science, fizemos a triagem, aplicamos filtros, vou explicar já no próximo slide, fizemos também a deliberação e pertinência dos artigos e análise e síntese dos dados. Bom, após a formulação do problema, né, de pesquisa, e quando nós começamos a pesquisa na Scopus e na Web of Science, conseguimos aí 39 documentos. O recorte foi em dezembro de 2021. Depois aplicamos um filtro e a gente começou a trabalhar só com artigo científico. Então, reduziu aí para 25 artigos. Excluímos os artigos em duplicidade, ficamos com 20 artigos, por isso optamos em não aplicar o filtro JCR, tá? E fizemos a leitura do título, resumo de palavras-chave e tivemos aí 17 artigos, onde utilizamos o software, o RStudio, com os pacotes TMAP e o BiblioX. Bom, quanto ao cenário de pesquisa, dos itinerários de pesquisa, a gente observa que 53% dos artigos têm uma abordagem qualitativa, sendo que 82% destes são teórico-empíricos. E 50% dos artigos teórico-empíricos, a pesquisa foi realizada em setores público e privado, né, em conjunto. É importante observar na figura 2 o aumento das publicações, né, considerável aí entre 2020 e 2021, um boom de 35% das publicações, em função especialmente do contexto pandêmico. Em relação ao cenário, nós fizemos uma proposta também de modelo conceitual de análise de QVTE, considerando o conteúdo, o processo e o contexto. Vou ampliar aqui um pouquinho agora a figura para facilitar o entendimento. A gente fala de qualidade de vida e pensa o que, né, esse conteúdo, a gente está falando da qualidade de vida no teletrabalho, e vai envolver fatores como, por exemplo, a vida pessoal, desenvolvimento profissional, as vivências nos ambientes laborais, a criação de valor. E a gente pensa como, né, esse processo? É entender que a QVTE ela é influenciada pelo ambiente físico de trabalho, pela incapacidade de gestão, às vezes, pela satisfação no trabalho e desempenho, pelo clima laboral, né, pela carga de trabalho, pelo estresse, pela oportunidade de treinamento, enfim, são diversas características que nós temos aqui. E também a QVTE ela influencia. Então, ela influencia o espírito de equipe entre funcionários, a eficiência no desenvolvimento, desempenho organizacional, o comprometimento, a cultura, a motivação, o gerenciamento das atividades, a promoção, tá? E no contexto, é entender esse contexto de análise que ele é familiar, é a história de vida desse teletrabalhador, são os fatores tecnológicos, os aspectos culturais. Em relação aos novos desafios de pesquisa, nós elencamos aqui os principais. Então, assim, entender, pensar a percepção dos trabalhadores em relação ao QVTE, por exemplo, realizar pesquisas, né, comparativas entre os setores público, privado, terceiro setor, pesquisas futuras, testar modelos complexos, por exemplo, a relação entre QVTE e liderança mediada pelas práticas de GP,
a percepção familiar sobre o teletrabalho, como que isso impacta a QVT, as implicações ergonômicas, os riscos psicossociais que mais afetaram aí os trabalhadores, especialmente o teletrabalho compulsório, né? Os fatores, desafios que impactaram a QVT durante o isolamento social, as melhores descobertas, né, na adoção desse teletrabalho, a promoção de QVT durante e pós a pandemia e, assim, uma pergunta, né? Outra pergunta. Teremos direito à desconexão? E, para já concluir, é entender que a QVT ela é fundamental na criação de programas, políticas e práticas de gestão de pessoas, desorganizando essas rígidas e controladoras estruturas, né? A QVT ela é multidisciplinar. A gente precisa da promoção da QVT a partir da participação, né, de trabalhadores, gestores e essa tríade indivíduo, trabalho e organização aí, que são as referências. Gratidão. Agora, o próximo. Muito bom, parabéns. Ainda está compartilhando a tela. Eu já vou para o próximo, tá, professora? Próximo agora é qual? É a pandemia da Covid-19 e capital humano, da Ingrid. Oi, pessoal, meu nome é Ingrid e eu vou apresentar o artigo intitulado Pandemia da Covid-19 e Capital Humano, Novo Normal da Gestão de Pessoas, que foi produzido por mim e por João Paulo. Primeiramente, é importante entender que gerenciar o capital humano das organizações tem se tornado uma atribuição de grande importância nas empresas, principalmente quando a gente trata do novo normal, que faz referência a um padrão novo de vida que traz adaptações derivadas da pandemia da Covid-19, que foi declarada pela OMS. No novo normal, o indivíduo se torna muito mais protagonista do seu trabalho. Então, esses momentos de crise, eles exigem que as empresas passem por adaptações. E durante essas crises, os setores, principalmente de gestão de pessoas, precisou, além de se adaptar, reinventar o seu modelo para garantir o máximo tempo de estabilidade possível diante das inseguranças que até então eram novas para todas as pessoas. Então, as medidas necessárias para conter essa pandemia, elas trazem essa relação de trabalho e de pandemia como efeito socioeconômico bastante significativo, principalmente por se tratar de uma situação inédita, na qual as organizações se viram diante de um empecilho que colocou em risco os empregos e também tinha uma grande tendência de dificultar os negócios. Esse cenário ele também coloca os trabalhadores em uma situação de insegurança, o que pode comprometer a saúde física e mental, principalmente quando trata-se de conciliar a vida pessoal, profissional, o momento em que a casa se tornou o trabalho e vice-versa, o distanciamento social, todos esses fatores. Em relação ao novo normal, entende-se que o fator humano é a grande chave para o posicionamento estratégico das empresas, principalmente nesse momento pandêmico e numa visão pós-pandêmica também. Então, esse momento ele tende a envolver processos de autonomia e liderança, além dos dados, da utilização dos dados, processo de tomada de decisões e principalmente o fortalecimento da cultura organizacional. Dentre os principais eixos relacionados neste trabalho estão as relações sociais, o trabalho remoto, o gerenciamento de equipes, a cultura organizacional e a comunicação interna. Quanto aos aspectos metodológicos, esta pesquisa é de caráter exploratório. Trata-se de um estudo bibliográfico, onde foi realizada uma pesquisa de campo com um questionário online, que foi construído pelo Google Forms,
composto por 15 perguntas. O critério principal eram colaboradores que atuam ou atuaram em Caruaru, que é uma cidade localizada no agreste pernambucano, durante a pandemia. E foi coletado uma amostra de 65 respondentes. Como os resultados, a gente tem em relação aos dados pessoais que mais de 50% dos respondentes eram do gênero feminino e cerca de 46% do gênero masculino. Na faixa etária, a gente pode observar que a maioria dos respondentes tem mais de 35 anos de idade. Quanto à área de atuação, 3 setores ganharam destaque entre os respondentes: a administração, a educação e a saúde. Então, eu acho bem importante ressaltar essas 3 áreas também, porque foram 3 áreas em destaque durante o período pandêmico. A administração enquanto empresa, organização, a educação nas atualizações de aulas remotas e virtuais, e a saúde enquanto linha de frente. Como medida de segurança, durante a pandemia, as empresas ou tiveram que suspender os trabalhos de forma total, mas também aquelas empresas deram lugar ao trabalho remoto, que passaram a utilizar a conexão com a internet para realizar os serviços à distância. Dentre os respondentes, cerca de 69% alegou que trabalhou remotamente durante o período da pandemia ou ainda está atuando de forma remota. 13 respondentes informaram que sofreram um aumento na carga de trabalho, seja cerca de 20%, 50% ou 100%. Em contrapartida, 10 respondentes alegaram uma redução de cerca de 50% da carga de trabalho. Quando questionados em relação aos desafios enfrentados durante a pandemia, percebe-se que foi muito difícil manter a motivação para trabalhar e que moderadamente difícil foi considerado a questão da concentração, manter a concentração. Mas também foi citada a questão de rotina de horários, a conciliação entre trabalho, descanso e lazer, e também a comunicação. Esse cenário, como ele apresenta uma situação de insegurança, questionamos também aos respondentes quais eram os sentimentos que mais faziam parte da rotina durante a pandemia. Foram destacados o estresse, a esperança e a exaustão. E também foram citados o medo, a saudade, a tristeza, o sossego e a felicidade. Quanto à autoavaliação do desempenho no trabalho, 64% esteve satisfeito, como se manteve, buscando controlar o cronograma, lidando com as emoções, mas também sentindo-se sobrecarregado, mesmo quando não estavam trabalhando. Quanto à relação entre empresa e colaborador, percebe-se o grau de concordância quando afirma-se a redução do quadro de funcionários, bem como a sobrecarga na distribuição de atividades. Por outro lado, também as empresas dos respondentes demonstraram preocupação com a saúde dos colaboradores. Por fim, o cenário da pandemia trouxe mudanças para o setor de gestão de pessoas. Então, as medidas preventivas, a saúde mental, dentre outros fatores, têm uma tendência de alterar o modo de vida das pessoas. Esse contexto ele apresenta variáveis e mudanças, portanto, não há uma teoria validada de forma geral. Os colaboradores, apesar de tentarem manter o equilíbrio, eles tiveram as dificuldades que influenciaram. Portanto, enfatiza-se a saúde mental e a influência no desempenho do trabalho, reconhecendo a importância da comunicação, da valorização, da interação. E recomenda-se em estudos futuros a análise diante de um contexto pós-pandêmico de forma continuada. Temos as referências. Muito obrigada. Ok, obrigada, Ingrid.
Agora, a influência do teletrabalho na produtividade. Essa é da Daisy. Olá, desejo a todos um excelente seminário. O trabalho a ser apresentado nesse momento tem como título A influência do teletrabalho na produtividade, uma revisão sistemática da literatura internacional. E tem como autoras Deise Maísa Ribeiro de Santana, que aqui apresenta, da Fundação Universidade Federal de Sergipe, aluna do Profiap, e as professoras doutoras Maria Conceição Melo Silva Luft, também da Universidade Federal de Sergipe, bem como Thais Entinger Oliveira Salgado, da mesma instituição. Então, como objetivo do estudo, tem-se a analisar o impacto da prática do teletrabalho na produtividade, através da realização de uma revisão sistemática, conforme indicado no título do estudo. E como justificativa para a realização desse trabalho, tem-se o aumento, né, do interesse acadêmico devido à disseminação dessa prática, principalmente atrelado à pandemia, né, que desde 2020 nós vimos essa migração, né, dos trabalhadores saindo das organizações para realizarem suas atividades dentro de casa. Então seria uma das categorias do teletrabalho, né, que é o home office. E outro motivo são os estudos, né, que alguns estudos associam a produtividade, ora como uma vantagem, e aí eu posso destacar nesse sentido os estudos realizados por Rocha e colaboradores, Filardi e colaboradores, Halto Descate, Oliveira e Pantoja e Rocha e Amador, e ora tem-se a produtividade como fator de desvantagem, né, vê-se como uma desvantagem com relação ao teletrabalho, em sua minoria, mas ainda visto. E aí eu destaco os trabalhos de Oliveira 2020 e Rocha Amador também, que traz essa questão. E como relevância do estudo, tem-se a verificação de lacunas, né, que estamos, através de uma revisão sistemática, você amplia a lente, né, sobre esses estudos e verifica-se lacunas relacionadas ao tema do estudo. E para também ampliar aí o interesse nesse tema. Adentrando no referencial teórico, pense que o teletrabalho ele é uma modalidade de trabalho incentivada aí no final da década de 60, como consequência da intensificação dos problemas de tráfego na cidade de Los Angeles. Outro ponto a ser destacado é que o trabalho realizado em domicílio é diferente do teletrabalho, né? O trabalho realizado em domicílio, aquele identificado como trabalho industrial, e manual ou até mesmo artesanal. E a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, ela vai trazer essa definição de teletrabalho como uma modalidade de trabalho suportada pelo uso de tecnologia de informação e comunicação, né, as famosas TICs, e que é realizada fora das dependências da entidade empregadora. E aí Rosenfield e Alves, eles vão identificar e elencar 6 categorias distintas dentro do teletrabalho. Então a gente tem aí o home office, os escritórios satélites, os telecentros, que a gente pode comparar aqui aos famosos e atuais coworkings, o trabalho móvel, as empresas remotas e trabalho informal ou teletrabalho misto. Sobre a produtividade, dentro do referencial teórico, a partir do levantamento realizado por Kiglin e Costa, esses autores eles efetuaram, né, um levantamento dos conceitos trazidos pelos principais centros internacionais de produtividade, e a partir desses conceitos levantados por esses autores, a gente pode conceituar a produtividade como uma forma eficiente de utilizar os recursos disponíveis para a realização de um serviço ou a produção de um bem, de forma a buscar sempre uma melhoria contínua. Menezes e Xavier, em seu trabalho realizado em 2018, vem trazer alguns elementos que moderam a produtividade, ou seja, que vão influenciar na questão da produtividade, que seriam elementos como motivação, monotonia na tarefa ou por tempo prolongado, né, da atividade, a temperatura do ambiente do trabalho, o ritmo circadiano,
o estilo da gerência, as condições mentais do teletrabalhador nesse caso e problemas de saúde. Quanto ao método do presente estudo, ele pode ser classificado como uma revisão sistemática mista de convergência qualitativa. As bases de dados utilizadas para a retirada dos estudos foram Web of Science e Cielo, sendo que com os critérios estabelecidos foram encontrados estudos apenas na base Web of Science. O período aplicado foi entre os anos de 2012 a 2022, e com a utilização dessas palavras-chave através desses operadores booleanos. E o critério de seleção dos estudos foram as palavras-chave que estivessem presentes no título de cada estudo. Então, essa figura, ela representa o protocolo da pesquisa. Então, foi seguido o protocolo sugerido por Sampaio e Mancini, em seu estudo realizado em 2007. Então, primeiro definiu-se o problema da pesquisa, efetuou-se a definição das bases de dados, estabeleceu-se os critérios, efetuou-se a busca nas bases de dados, logo em seguida aplicou-se os critérios estabelecidos, analisou-se criticamente os estudos, preparou-se um resumo crítico até ser apresentada a sua conclusão. Quanto aos resultados da pesquisa, foram analisados um total de 8 artigos. Inicialmente foram encontrados com os critérios estabelecidos 9 artigos, porém foi impossível ter o inteiro teor de um deles. Então, 3 dos estudos analisados possuem enfoque na pandemia. Quanto às características metodológicas, 6 dos estudos possuem uma abordagem quantitativa, enquanto 2 possuem abordagem qualitativa, sendo uma revisão de literatura e um estudo de caso. Os 2 estudos qualitativos, eles evidenciaram o aumento da produtividade relacionado ao teletrabalho. Um estudo ele vai identificar que a produtividade aumenta quando da realização de atividades criativas, o que não se verificaria em atividades que ele indica que seria maçante. 2 identificam a carga horária como um fator-chave para o aumento da produtividade. Um aponta a necessidade de haver o apoio técnico e o suporte da organização para que os teletrabalhadores sejam produtivos, enquanto que um identificou que a privacidade, bem como a demanda de trabalho, eles são fatores diretamente proporcionais ao aumento da produtividade. Então, através dos estudos analisados, concluiu-se que não há um consenso de que haja sempre ganhos na produtividade, tendo em vista que fatores como carga horária de trabalho e ambiente inadequados, eles podem influenciar negativamente na produtividade durante o teletrabalho. E aí destaca-se, nesse quesito, os estudos efetuados por Dutcher, Kazekami, Mihawk, Nimias Brendeia e Weber et al. Como uma sugestão de agenda para novas pesquisas, tem-se o desenvolvimento de estudos na área pública brasileira, especificamente quanto ao impacto do Programa de Gestão e Desempenho, instituído pela Administração Pública Federal e regulamentado pela IN 65/2020. Então, aqui estão listadas as referências do trabalho. Eu agradeço pela participação. Muito obrigada. Tem só o último trabalho agora, Convivência Familiar, do Matheus Iofbrand. Olá, o meu nome é Matheus, sou docente da Universidade Federal do Amazonas e venho por meio desse vídeo apresentar o artigo intitulado Convivência Familiar durante a pandemia da Covid-19, efeito do confinamento na cidade de Manaus. Cabe ressaltar que este trabalho possui como coautores os professores Afrônio Amorim, Armando Júnior, Sandro Breval e Jonas Petri. A problemática científica que envolve o trabalho parte do seguinte questionamento: os efeitos da convivência familiar intensa e obrigatória, face às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, foram positivos ou negativos quanto ao bem-estar. Desse problema, trouxe o objetivo geral, que é analisar se existe e qual a intensidade da associação entre as atividades desenvolvidas versus a percepção quanto à melhoria ou piora da convivência familiar durante o confinamento provocado pela Covid-19. Partindo então do princípio em que estávamos vivenciando um cenário de pandemia do novo vírus, no qual provocou drásticas e rápidas mudanças na vida das pessoas, em dimensões globais. Assim, foram adotadas diversas medidas para conter a propagação da doença. Diversos órgãos implementaram recomendações preventivas e corretivas para o uso de máscaras, álcool em gel,
limpeza de objetos, foi implementado em alguns estados o isolamento social. A exemplo, nossa cidade de Manaus esteve oficialmente em quarentena por 71 dias, onde as famílias estiveram obrigadas a permanecer em confinamento domiciliar. Assim, as famílias se isolaram em pequenos núcleos para a proteção de seus membros. Desse modo, a metodologia do trabalho partiu primeiramente da revisão bibliográfica, com a leitura dos decretos, leis, artigos e jornais, seguindo então para a elaboração do questionário, com perguntas fechadas, de respostas únicas ou escalares, e uma questão aberta. Assim, fiz a seleção da amostra com 371 indivíduos residentes em Manaus, extraídas estas de um banco de dados de um instituto local. A sequência foi realizada a coleta de dados por meio telefônico. Por fim, foi realizada a digitação das respostas diretamente no software Sphinx e no SSP, versão número 24. Nesse momento, passo a palavra ao coautor do Afrânio. As respostas quanto às atividades foram coletadas de modo aberto e passaram por um tratamento através de análise de conteúdo e depois uma reanálise de conteúdo para dimensioná-las. E acabou-se chegando a 5 dimensões, que são as atividades feitas de modo interativo, são todas essas aqui, representaram aí 24% das citações. Outro grupo de atividades, as não interativas, as chamadas introspectivas, que representaram 23,1%, aquelas que não são feitas em conjunto com seus familiares, diferente das primeiras, que são realizadas em prol ou em conjunto com os familiares. As atividades preventivas relativas à prevenção contra a Covid, que representaram 22%, e os que não mudaram a rotina, continuaram fazendo as mesmas atividades, principalmente as domésticas, que representou 21,5%. E algumas atividades classificadas como laborais, principalmente no home office, que representaram 5,6% dentro da amostra. E, por fim, um outlier aqui, que foram as atividades físicas, representando 3% da amostra. E dentro da análise de convivência, as pessoas se autodeclararam que consideravam a convivência familiar muito melhor, melhor, igual, pior ou muito pior, e entre as que consideraram muito melhor e melhor, houve 43% da amostra, foi a segunda mais representativa, a primeira foi os que consideraram iguais, então, com 48%. Então, nesse caso, o próximo passo foi cruzar essas duas variáveis para verificar se há ou não a significância entre elas. A matriz fatorial mostra claramente, primeiro, uma significância entre o cruzamento dessas variáveis e uma associação entre as mesmas. Então, os que consideraram a sua qualidade de convivência muito melhor depois do confinamento estão associados às atividades participativas ou desenvolvidas em família. Os que consideraram a convivência familiar pior depois do confinamento estão vinculados às atividades não participativas e às atividades laborais, que são mais introspectivas. Então, a matriz fatorial consegue distinguir esses dois grupos, além de mais um grupo aqui mais comum, os que consideraram iguais, e até os que consideraram simplesmente melhor, mas não muito melhor, a sua qualidade de convivência familiar. Então, ela acaba corroborando com os resultados encontrados, né? Acaba ratificando e distingue claramente entre os quadrantes quais são as associações mais fortes. Então, sintetizando os resultados, foi perceptível a identificação de pelo menos 3 grupos relevantes que foram encontrados aqui na pesquisa. O primeiro, um grupo mais voltado para prevenção e medo da Covid, por medo, aliás, da Covid. Segundo, um grupo formado por diversas tarefas participativas que foram feitas em prol dos familiares, com interatividade entre os membros da mesma família. E os que realizaram, outro grupo que realizaram atividades não interativas, seja de forma presencial ou virtual, sem envolvimento dos outros familiares. E esses 3 grupos têm
distinções claras quanto à sua natureza do que fazer e de como eles viram essa convivência familiar nesse período de confinamento. A percepção, a conclusão desse estudo é que existe uma percepção realmente dominante de que a convivência familiar ela foi benéfica, ela melhorou, transformou as relações em família durante o período de confinamento, pelo menos em linhas gerais. Então, os laços familiares se fortaleceram, houve uma reintegração desses laços, e isso se deu muito pelas atividades que foram desempenhadas, que foram atividades em conjunto ou em prol de outros membros. E isso ajudou bastante. E o trabalho trouxe como contribuição um pouco mais, uma melhoria da visão de como o comportamento se deu durante a pandemia. E essa pandemia que vai deixar marcas por uma vida inteira aqui, ela também afetou a convivência da sociedade e principalmente o bem-estar das pessoas. Então, entender melhor esse período, o trabalho veio contribuir para um entendimento melhor desse aspecto de ocorrência durante esse período e atingiu o seu objetivo, trazendo essas informações de maneira primária. Ok, Matheus e Afrânio, muito obrigada. Tá? Wilbert, você vai então fazer, você primeiro comenta, depois eu comento? Comento. Vocês estão me vendo? O pessoal online, né? Estão me vendo, né? Você está ali no cantinho da tela. Ali. Eu vou ficar aqui para o pessoal poder... Lá está melhor. Você está mais bem enquadrado. Bom, pessoal, só para me apresentar brevemente, foi um pouco corrido aí no começo da sessão, a gente teve problema lá no ano passado. Eu sou o Wilbert, eu sou aluno aqui de mestrado da FEA. Eu sou formado em psicologia e me formei em gestão de políticas públicas também. Então, eu gosto da área de gestão de pessoas, né? Organizacional, enfim. Primeiro, parabéns aos trabalhos, né? Parabéns por estarem aqui. E achei muito legal, é uma sessão bem bacana, porque a gente tem pesquisa sobre o mesmo tema, praticamente. Então, assim, os pesquisadores vão poder trocar muito. Eu vou fazer algumas falas assim, mas no sentido de jogar algumas questões para que vocês possam conversar mesmo. Acho que pode ser bem produtivo. Assim, em relação ao teletrabalho, né, a Covid, os próprios trabalhos indicam isso, que é um tema muito atual, né? As pessoas estão querendo compreender. E a gente está vendo na prática, assim, como está sendo as implicações, estão surgindo várias indagações, né? E os meus comentários, eles vão um pouco por esse sentido, assim, né? Como a gente pode entender melhor isso, pesquisar melhor. Eu vi que tem alguns estudos aí que são revisões sistemáticas, né? Então, está começando a pegar, né? O que a literatura está falando. E daí eu queria ver até de vocês mesmos, né? Como que vocês pretendem servir melhor, assim, né? A gente tem, no caso da Daisy, a produtividade, né? Os estudos indicam que a produtividade aumenta. Eu trabalho em teletrabalho, né? Eu tenho colegas que trabalham em teletrabalho. E, para mim, individualmente, claramente, a gente trabalha mais, tem aquelas coisas que a literatura já aponta, que você perde horário de trabalho, enfim, né? A gente tem vários apontamentos nesse sentido. E daí a qualidade de vida, né? A satisfação, o estresse, está sendo afetado, né? Como que a gente pode medir melhor isso. Eu gostei do trabalho da Tatiana, porque ela fala de prática de gestão de pessoas. Então, acho que, assim, trazer isso, assim... Porque a gente está com uma noção geral, assim, de, puxa, estamos tendo esse impacto, né? Mas, às vezes, volta e meia sai um dado lá, mas as pessoas preferem o teletrabalho. Mas não é mais estressante? Mas o que é exatamente, então, mais estressante? Será que é melhor ou pior? Alguns estudos indicam uma coisa, outros outra. E o RH, né? Como que ele atua? Determinado fator, será que ele já era ruim no presencial, por exemplo? Acho que isso é interessante também, comparar trabalhadores em trabalho presencial com teletrabalho, num contexto semelhante, né? Enfim, e daí tem algumas questões específicas aqui, né? O trabalho do Alfrânio eu achei muito legal.
Depois, caso você possa comentar, eu vi que vocês fizeram uma estratificação das populações lá também, pelas cotas do tribunal, né? Então, vocês devem ter dados assim por população, isso eu acho que é uma coisa bacana de comentar. Tatiana também, né, com as práticas de gestão de pessoas, como você pretende depois avaliar isso. Não sei se vai ser uma pesquisa mais de natureza empírica, de repente comparar empregados em diferentes situações, né? Uma coisa que eu vi assim para empregados em públicos, né, de serviço público, a gente teve uma apresentação ontem também, deu que havia um alto índice de insatisfação com o desenvolvimento na carreira, por exemplo. Isso eu já vi em outros estudos, que é uma reclamação em geral deles. Então, de repente, o que é devido ao teletrabalho ou não é, como se diferencia, né? Enfim. O da Daisy, né, a produtividade, como que ela vai avaliar isso, se ela imagina uma proxy, né, que ela está fazendo de desenho de pesquisa para avaliar a produtividade. E a Ingrid também achei muito interessante porque ela tem um levantamento mais geral e trouxe várias questões de saúde mental, né, que ela avaliou, assim. Que é também outra faceta que a gente pode avaliar, né, estresse, sofrimento psíquico, enfim, isso que você falei muito, professora. Continua. Bom, eu abro para o debate, tá, professor? Quanto tempo você vai dar para o debate, Wilbert, para eu saber quando é que eu entro? Pode falar quando você quiser, professor. Assim então, você vai abrir o debate para o pessoal e eu entro depois, ou eu falo primeiro e o debate é depois? Como é que você está esquematizando? Aqui, na verdade, o debate já é livre. A gente já pode falar assim na ordem que a gente quiser. Assim, se a senhora já quiser apontar alguma coisa, já pode apontar. Aqui a gente já está. O que eu vou fazer são algumas sugestões para a melhoria dos artigos, né? Legal. Então, talvez eu entrasse agora e o debate depois no final. O que você acha? Eu acho que talvez por questão de tempo seja melhor você falar, porque a gente pode se estender muito depois, né? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos aqui pela ordem de apresentação. O primeiro foi o trabalho A Chave do Escritório, né? Primeiro, deixa eu dizer para vocês, essa sessão está muito interessante por várias razões. Tem uma unidade em torno do tema teletrabalho, foi bem estruturada, né? Nós temos pessoas de diferentes lugares do país, né? Então é muito legal, né? Muito legal ter pessoal de Manaus, ter pessoal aqui, ter a Ingrid de Caruaru, Sergipe, Brasília. Então, isso é uma troca assim, muito rica, né? Eu fico assim, lisonjeada de poder estar numa sessão onde nós temos colegas de diferentes partes do Brasil, né? A outra, que eu já comentei no início, é o fato de nós termos trabalhos que vão desde resultados da graduação até trabalhos que estão sendo realizados no doutorado, né? Então, esse cruzamento também é muito interessante, né? Então, eu destaco esse ponto da elaboração aqui. Não fui eu que montei a mesa, quem monta é o pessoal do SEMEAD, né? Então, está aí muito bem montado, viu, Wilber? Você pode transmitir para o pessoal, né? Em relação ao trabalho da Tatiane, está aí, Tatiane? Sim, estou aqui. Tá, você fala que eu ouço. Tá? Não vejo, mas eu ouço. Tá? Ótimo. Não é a toa que eu trabalho. Está me ouvindo, Tatiane? Estou sim, consegue me ver? Não vejo, mas eu ouço. Agora sim, agora eu vejo também. Tá? Randômico aí, à medida que eu falo. Todos agora. Tatiane, não é à toa que o trabalho de vocês ganhou o prêmio da área, né? O trabalho está muito bem estruturado, muito bem fundamentado, né? Uma coisa que, tanto neste trabalho quanto aquele trabalho de produtividade, que também é uma revisão sistemática, a revisão sistemática é, de fato, para responder a um problema de pesquisa, né? É para responder a um problema de pesquisa a partir da literatura. E nem sempre a gente vê isso. A gente vê trabalhos de revisão sistemática que, no fim, não estão respondendo a problema nenhum. É um levantamento, né, da bibliografia e tal, mas que não responde a um problema. Tanto num trabalho quanto no outro,
a revisão sistemática foi estruturada para responder a um problema de pesquisa. Isso é um ponto bastante positivo do trabalho. Tatiane, o que eu queria comentar com você, eu acho que o teu trabalho, não sei se ele já foi para Fast Track, já foi para Fast Track, o teu trabalho? Foi sim. Já foi. Para qual revista que foi? BBR. Hein? Foi para BBR. Das revistas. Sim. Tá bom. Então, se eu fosse parecerista do teu trabalho, tá? Eu ia pedir para você deixar mais claro de onde é que vieram os resultados, né, de que a qualidade de vida influencia e é influenciada. Né? Porque aquele quadro que você montou é um modelo. Tá? Ele tem 2 eixos, certo? Então, é muito interessante, é um ponto assim alto do resultado do trabalho, é aquele modelo que você montou. Né? E me passou assim que ele ficou um pouco compassando, sabe como é que é? Você lançou lá o modelo, mas você não trouxe de onde é que aquilo saiu, de que artigos que aquilo saiu, entendeu? Cada um daqueles itens, de que artigos que eles saíram, acho que precisa. Né? Precisa ter essa fundamentação empírica, porque veio do empírico, pelo que eu entendi. Tá? Então, trazer essa fundamentação empírica para daí você dar luz ao modelo, né? Como você deu, como vocês deram, dar luz ao modelo, né? E daí também refletir um pouco melhor, tá? Sobre a aplicação futura desse modelo. Ou seja, este modelo, tá? Ele acrescenta o que na literatura? Porque é uma inovação que vocês fizeram ali. Tá? Então, o que ele está acrescentando alguma coisa diferente daquilo que foi posto antes. Certo? E qual a utilidade que ele vai ter? Certo? Porque ele tem uma utilidade prática. À medida que a QVT né, é influenciada e influencia, ele também tem uma utilidade prática. Então, o que é que vocês têm a dizer, né, para a gestão de RH, por exemplo, ou para a gestão das empresas? Então, o que é que vocês têm a dizer? O que é que pode nos ajudar? Para mim, do meu ponto de vista, a primeira coisa ajuda a ter uma compreensão, né, e a tomar cuidado do que pode influenciar essa QVT. Né? Tanto num ponto quanto no outro, e os consequentes da QVT. Porque, às vezes, a gente termina o trabalho e ele termina ali, mas a gente não discute a contribuição teórica. Então, você tem que trazer, melhor discutida essa contribuição teórica, ela é inovadora, entendeu? Então, daqui para frente, a partir dessa inovação, é focar na inovação, entendeu? Focar na inovação. Né? O que é que essa inovação teórica permite em termos de estudos futuros? Tá? E o que é que ela permite em termos práticos? Eu acho que vocês passaram, mas, assim, ele ficou uma coisa meio esmaecida, sabe como é que é? Parece que não foi dada a devida importância. Quando é o ponto alto do teu trabalho, do trabalho de vocês, porque o que veio antes foi processo. O processo está correto, está perfeito, né? Então, agora eclodiu em quê? E qual a importância disso que você eclodiu? Então, essa é a minha sugestão para a Tatiane. Tá? Obrigada. Estão anotando aqui, agradeço muito, foi muito rica. Essa parte conceitual, ela estava um pouco escrita no texto, né? Então, nós transformamos o que escrevemos em texto e vislumbramos ali um modelo. E ainda bem que está no caminho certo. Mas agradeço muito, já tomamos nota, vamos, com certeza, conversar com a professora Gisele, dando andamento nessas inovações. Obrigada. Tá. Ok, então. Obrigada, Tatiane e colegas, né? Agora, o segundo trabalho apresentado foi o que discutiu pandemia e capital humano. Tá? E aí,
diz assim, no objetivo: analisar de que forma a pandemia da Covid-19 apresenta consequências que impactam direta ou indiretamente o setor de gestão de pessoas. Tá? Então, aqui nós temos dois termos: o setor, né, e a gestão de pessoas. O setor de gestão de pessoas é uma coisa, é um setor, e a gestão de pessoas é uma prática, né? Políticas e práticas de gestão de pessoas. E aí é o seguinte, Ingrid, na realidade, a minha sugestão é que você mude o objetivo, sabe? Tá? O que você escreveu antes é assim: compreendendo quais foram os reflexos das mudanças comportamentais dos colaboradores no desenvolvimento organizacional. Também, no desenvolvimento organizacional, não deu para ver, tá? Porque tem todo um conceito, o que é desenvolvimento organizacional, etc. Agora, quais foram os reflexos da pandemia? Tá? Eu não sei se na mudança de comportamento, mas no comportamento, tá? Eu acho que aí sim, certo? Eu acho que aí sim. Porque na mudança você teria que ter o antes e o depois, certo? Tá? E pelo que eu percebi, foi muito mais no comportamento que você trouxe. Tá? Aí, aqui na metodologia, seria interessante também você dar uma aprimorada. Tá? Os estudos qualitativos, eles não são exploratórios, né? O estudo quantitativo pode ser, o qualitativo não. O qualitativo é a partir daquele... O estudo qualitativo ele é local, né? É uma compreensão local e temporal, ou seja, ocorre num espaço espacial e temporal, ocorre num espaço e num determinado tempo, tá certo? Tá? Aí você fez 15 perguntas, tá? Mas, quando a gente caminhou lá para frente, a gente viu que essas perguntas são perguntas de caráter quantitativo, tem uma escala, sabe? Se não me engano, eu não sei se eu estou confundindo o artigo, mas acho que fácil é isso, Guilherme? Oi? Não sei. Mas tem uma escala. É que eu não estou com o artigo aqui, só estou com os meus comentários que eu redigi. Covid-19 capital humano, acho que é isso. Né? Então, tá. Então, veja bem. Então, quando você tem uma escala, tá? O estudo deixa de ser qualitativo, passa a ser quantitativo, tá certo? E você tem algumas afirmações pelo meio do teu trabalho, tá? Que são afirmações que não têm base no material que você apresenta. Tá? Você vai fazendo uma série de afirmações e que não tem base nos dados, certo? Tá? Então, isso também precisa dar uma revisada. Por exemplo, você diz assim, um outro ponto: a segunda sessão subdivide os participantes em colaboradores que atuam em Caruaru e colaboradores que não atuam em Caruaru, considerando o critério-chave para análise. Mas qual foi o critério-chave para análise? Né? Por que é importante? Né? O que isso trouxe de novo? Sabe? Tá? Então, eu diria assim, ser mais modesta, tá? No objetivo, mais precisa, digamos assim. Né? Serem mais precisas, porque você está com outra pessoa, serem mais precisas no objetivo, tá? Do trabalho, ajustar melhor essa parte do método aqui, né? O estudo quantitativo e tal, tomar cuidado para não ter afirmações que não tenham base na literatura ou base nos dados. E quando você tem afirmações, que também você fez isso, você colocou afirmações com base em literatura, tá? Perto da informação dos dados, só que a
a afirmação que tinha base na literatura não apresentava relação com os dados que você estava apresentando, percebe? Uma coisa tem que ser relacionada com a outra. Afirmações vindas da literatura são muito bem-vindas, né? Mas tem que estar ali para discutir um resultado do dado que foi apresentado. Assim, por exemplo, lá no final, entendendo que a pandemia afetou o mercado de forma geral, mas você não tem isso no dado, tá? Você teria que ter uma base. As 3 áreas em destaque sofreram impactos que repercutiram diretamente na mudança da cultura e no modelo de negócio. Mas você não tem dados sobre a cultura, nem sobre a mudança de cultura, nem sobre o modelo de negócio. Percebe? Tá? Mas eu estou aqui fazendo comentários para você melhorar o teu trabalho, mas eu te parabenizo pelo esforço que você fez. Você lançou 83, você obteve 83 respostas, tá? E 65 atenderam ao critério de colaboradores que atuavam na cidade de Caruaru, tá? Então, você teve todo um trabalho para poder lançar o questionário, coletar esses dados. Você tem um bom volume de dados, né? Eu acho que vale a pena, entendeu? Vale a pena você investir no trabalho, olhar melhor os teus dados e aprimorar, ainda mais que você está fazendo uma especialização, conforme você disse para mim, mas você pretende fazer mestrado, e isso é muito bom, tá? Porque vai, sabe, fazendo uma ginástica acadêmica, sabe? De você ir ganhando uma certa musculatura, né? Uma musculatura de pesquisa, digamos assim. Então, eu, se fosse você, eu investia, porque você tem um bocado de dados aqui. Tá certo? Tá? Certo, muito obrigada. Isso também. Tá? Muito obrigada, com certeza irei adequar e levar em considerações todas as observações. Muito obrigada. E como você gosta disso, e você gosta dessa área, você quer continuar no mestrado, então acho que vale a pena, sabe? Aí, depois, o 3º trabalho foi Influência do Teletrabalho na Produtividade, uma revisão sistemática da literatura internacional. Tá? Já falei, o primeiro ponto que eu já gostei de cara, né, foi que realmente você trouxe um problema de pesquisa e foi responder esse problema de pesquisa. Agora, eu fiquei com uma questão. E como eu li o trabalho, eu não sei se eu posso estar confundindo, você só pegou a literatura internacional mesmo, né? Isso, na verdade, tem um que é brasileiro, os outros são de outros países. Você pegou na Cielo? Na Web of Science. Eu tentei, isso. Tá. Eu não achei com os critérios estabelecidos na Cielo. E você não olhou na Scopus, não foi isso? Não. Isso. Então, olha só, Deise, a Conceição e a Thaís, que eu anotei aqui o nome das pessoas. O trabalho é muito interessante. Ele traz um tópico de reflexão muito interessante, que é essa discussão do teletrabalho e da produtividade. Tá? Você está no doutorado? Terminou o doutorado? Como é que é? Estou fazendo mestrado. Está fazendo mestrado? Isso, no Profiap. Olha, deixa eu te dizer, a qualidade do trabalho para um mestrado, entendeu? A maneira como ele foi desenvolvido, você já está de parabéns. A forma como o trabalho foi desenvolvido, a forma como você redigiu, eu pensei que você estava no doutorado. Tá? Então, você já está de parabéns aqui. Eu diria para você o seguinte, eu acho que esse trabalho vale a pena você continuar o trabalho. Tá? É um trabalho publicável. O que você, a meu ver, quais as sugestões que eu dou para você? Inclui a Scopus. Porque só com 8 artigos, certo? É muito pouco. E depois também, se não me engano, você cortou a partir de 2012. Eu também não entendi por que foi feito esse corte, tá? A partir de 2012. Porque
pode ser que tenha alguma coisa anterior, e é uma revisão sistemática, eu não cortaria ano, não, entendeu? Eu deixaria aberto, tá? Buscaria escopos, buscaria selo, tá? Porque na selo, a selo com a produção brasileira. Porque as principais revistas brasileiras, elas estão na selo, né? Então, aí você diz que você faz um recorte. Claro, você pode incluir a SPEL também, tá? A SPEL é uma espécie de indexação. É uma indexação, mas digamos que é uma indexação muito regional, entendeu? Então, para uma publicação mais ambiciosa, eu incluiria a Cielo, porque as principais revistas nossas estão lá na Cielo, tá? A Scopus e a Web of Science, como você levantou. E agora, porque você disse assim no final, o que você sugere? Fazer na área pública, e aí você disse que vai para a área pública, eu quero comentar sobre isso, mas o que eu queria comentar é o seguinte, acho que você tem discussões antes, porque é importante você fazer uma agenda de pesquisa, sabe? Uma revisão sistemática, além de responder a um problema de pesquisa, ela deve terminar com uma agenda de pesquisa, tá? E aí, nessa agenda de pesquisa, veja, você já trouxe no teu trabalho, no levantamento que você fez, dessas 8 revistas, você já trouxe fatores que interferem na relação entre teletrabalho e produtividade. Ou interferem porque moderam, tá? Ou são antecedentes. Certo? Tá? Então, eu acho que o teu trabalho tem que terminar com um resumo, tá? Onde você tem, de um lado, o teletrabalho, imagina você está construindo um modelo, tá? De um lado, o teletrabalho, de outro lado, você tem produtividade. Tá? Agora, pensa quantitativamente, certo? Pega as variáveis que você encontrou na literatura e monta aqui no modelo. Aqui a moderadora você faz, moderadora, entendeu? Aqui você percebeu que ela é só uma independente, põe a setinha lá para independente, percebe? Tá? Você vai terminar com um modelo que saiu da tua revisão sistemática, e daí a sugestão futura é você fazer a sugestão de que este modelo seja testado. Vou só fazer um comentário rápido, porque a base desse na verdade, essa revisão que eu fiz, na verdade, está baseando também a minha dissertação. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando essas variáveis para poder analisar na área pública, que é a área que eu trabalho, o efeito, né, desses elementos moderadores da produtividade no teletrabalho. Exatamente isso. Mas eu não fecharia o trabalho só com os moderadores, eu fecharia também com as outras, com as independentes. Tá? Onde é que elas aparecem ali? Tá? Se são todas moderadoras ou não são moderadoras, eu tive a impressão que tinha variável independente, por isso que eu estou colocando. Entendeu? Ou se são todas moderadoras. Ou vai ver que tem moderadoras e tem mediadoras também, não sei. Precisa dar uma lida. Então, porque isso é um artigo publicável, Daisy. É um bom artigo, é um senhor artigo. Tá? Do jeito que ele está agora, ainda não, está prematuro. Mas é um senhor artigo. Tá? Que depois você termina o teu trabalho, termina a tua dissertação, tá? Com o teste desse modelo. Entendeu? Dizendo que, se referindo a você, que você lá atrás montou esse modelo, já foi publicado, e agora, ou está em publicação, e agora o resultado. E aí, no final, você diz assim, agora, por exemplo, você disse para mim, eu quero testar um modelo na área pública. Você disse uma coisa. Mas lá no final do trabalho, você não diz bem isso. Você diz assim, na área pública, impacto do programa de gestão de desempenho. Tá? Então,
Eu li do programa. Tá? Bom, impacto do programa. Então, o programa vai impactar aonde? Ele vai entrar com uma variável. O que vai ser essa variável? Moderadora, não vai? Porque o impacto do, se é do em alguma outra coisa, ele vai impactar. Tá? Agora, se é no, tá? Se é no, aí você vai ter aqui teletrabalho, aqui produtividade, e a variável dependente vai ser o programa de gerenciamento de desempenho. Tá certo? Na verdade, eu pensei o programa de gestão apenas como, digamos, o contexto da pesquisa, o contexto. Ele não vai entrar como uma variável, é apenas o contexto para poder avaliar o teletrabalho na produtividade dentro da área pública. Seria isso, não sei se eu estou indo no caminho certo. Então, você tira essa palavra impacto, tá? E coloca que você vai avaliar isto, tá? No contexto do programa, em que área pública? Porque você pode, inclusive, fazer um recorte aí, né? Numa área pública específica. Tem um recorte, do federal, digamos, Ministério da Economia, seria isso? Agora, é bastante ambicioso isso para um mestrado, hein? Você está em que época do mestrado? Na verdade, eu já qualifiquei. Agora eu vou fazer os ajustes da qualificação para poder entrar em campo, né? Eu fiz até a metodologia. Bastante complexo. Você deve ter o quê? 1 ano só para terminar? Menos. 9 meses. 9 não, desculpe, 6. 6 meses podendo ser prorrogado por mais 3. Então, deixa eu te dizer, não vai dar para você fazer Você criou o modelo, está ótimo, cria um modelo, mas não vai dar para você fazer um trabalho quantitativo. Porque você teria que fazer o desenvolvimento de escalas. Não dá. O que vai dar é para você tentar pegar essas variáveis, entre aspas, tá? E ver, por meio de entrevistas, o que você consegue captar. Entendeu? E se você for depois para o doutorado, aí no doutorado, sim. Aí você tem 4 anos, aí você vai ver se vai precisar desenvolver escala, se não vai, porque senão não dá, não. E você vai fazer bobagem, entendeu? Você vai querer fazer uma coisa muito complexa e vai fazer bobagem, entendeu? Tá? Vai fazer um prato misturando leite condensado com cebola. Não vai dar certo. Tá? Eu tenho a mania de usar essas metáforas. Tá? Gente, tem pouquíssimo tempo. Se vocês não dizem assim, professora, para de comentar, eu vou embora porque é só, né? Bom, então era isso que eu tinha para comentar com você. E tem uma discussão que eu ainda não falei contigo, tá? Que é uma reflexão sobre essa questão da produtividade. Aumentou a produtividade, sim. Tá? A que custo? Acho que isso vem para pesquisas futuras. Já até pesquisa discutindo isso, mas não com o conceito de produtividade propriamente. Agora, lá vou eu para o trabalho do Matheus, com o seu orientador, o Afrânio. Tá? Então, deixa eu ver aqui que comentários que eu faço sobre o seu trabalho. Primeiro, o trabalho de Manaus, né? Que coisa linda. Segundo, que você levantou uma amostra, né? Uma amostra de peso, viu? Uma amostra com 371 indivíduos residentes na cidade de Manaus, né? Então, realmente, uma amostra de peso. O que eu queria comentar contigo, mais a sugestão de melhoria, eu acho que esse artigo também você pode dar uma trabalhada, se tem uma amostra grande, né? Para você poder publicar futuramente o trabalho. Bom, as principais sugestões que eu te dou. Quando você fala aqui intensidade da associação,
na realidade, você não chegou na intensidade da associação. Na intensidade da associação, você vê isso como uma correlação. Tá? Mas você chegou numa matriz fatorial lá no final, muito interessante. Tá? E aquele é o ponto alto do teu trabalho. O ponto alto do teu trabalho é aquela matriz fatorial, que mostra a associação. Então, você diria qual a associação, tá, entre as atividades desenvolvidas versus, tá, a melhoria percebida. Questão de melhoria, seria bom usar esse termo, professor, porque é do ponto de vista do próprio respondente, né? Como ele avalia a sua convivência familiar, do seu próprio ponto de vista. O Afrânio, eu gosto de usar percebida, sabe? Sim. A convivência percebida, e não a percepção, porque a percepção é um processo, entendeu? Eu prefiro, particularmente, colocar percebida, tá? Tiraria essa intensidade, porque o principal desse trabalho que ele chegou é realmente na matriz fatorial, tá? Então, não está fazendo falta nenhuma aqui essa intensidade, já está trabalhando e depondo contra o trabalho, entendeu? Agora, durante a forma como vocês explicaram a parte metodológica, ela ficou um pouco confusa, tá? Porque fala em análise multivariada, dá um enfoque para análise multivariada. Por exemplo, eu me lembro que tem trechos falando de multivariada, mas na sequência são tabelas descritivas, sabe? Tá? Aparece tabela descritiva. Então, eu acho que não vale a pena falar de uma coisa, tem que estar ligada com a outra. E os pontos altos do teu trabalho, do trabalho de vocês, a matriz fatorial e a análise de conteúdo. A análise de conteúdo que vocês fizeram, identificando, tá, as atividades, que agora que já está o artigo pronto, é interessante ver, existe um critério que está subjacente a essas atividades, né? Que talvez vá de criatividade à rotineira. Porque tem lá, diz assim, não, mudou a rotina, não sei. Tem um critério que está ali por baixo, está subjacente, que precisa identificar que critério é. Porque aí, se você consegue trazer esse critério à luz, olha que coisa linda, né? Olha que coisa fantástica que vai ficar isso, né? Então, essa análise de conteúdo que foi feita, ela precisa ser melhor valorizada no texto, tá? Vocês deram bastante valor a algumas tabelas que são tabelas descritivas e que têm afirmações, né? E tem afirmações que foram feitas sem tratamento estatístico, como alguma coisa assim, por exemplo, eu não me lembro exatamente se é isso, mulheres são mais alguma coisa do que homens numa determinada situação lá numa tabela, tá? Então, para se afirmar isso, era importante fazer ali um tratamento, né? Poder fazer um tratamento não paramétrico, porque veio de uma análise de conteúdo. Mas, enfim, e aí, Jairo e Matheus, é decidir onde é que vocês querem focar. Tá? Porque aquelas tabelas todas que estão ali, elas podem ser recortadas para um outro trabalho. Entendeu? Onde vocês põem foco nas comparações que estão ali naquelas tabelas e discutem essas comparações, percebe? Tá? Isso pode ser cortado para o trabalho. Né? Porque aqui, o que eu vejo como o grande valor, a análise de conteúdo foi o processo. Chegou lá as dimensões, vê o critério subjacente. Tá? Aquilo sozinho já tem um valor incrível. E depois vocês chegarem na matriz. E a matriz, ela não só mostra a associação, porque ela tem 4 quadrantes. Então, ela tem relações de oposição e relações de compatibilidade. Certo?
Então, eu acho que vale a pena discutir estas relações que saem na matriz e fazer os comentários sobre essas relações. Percebe? Sim, sim. Eu faria isso. Tá? Professor, olha, muito obrigado aí, antecipadamente. Eu não posso esquecer de deixar meus parabéns pelo seu aniversário, né? Obrigada. Presente. Eu estou recebendo um presente aqui com vocês, né? Pessoas deste país imenso, de lugares diferentes, né? De idades diferentes, certo? E amanhã eu faço 75 anos. Jovem. Imagina que bom que é eu poder estar aqui com o Matheus, né? com a Nairana, com a Ingrid bem novinha, a Maria, a Deise, os outros colegas. Tá? Eu quero agradecer muito a oportunidade de poder ter refletido sobre os trabalhos. Tá? Nós que agradecemos, acho que eu falo por todos aqui. Sim. E eu devolvo a bola para o Wilber. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado, professora, pela contribuição. Obrigado mesmo. Só a gente está chegando perto do horário, a gente começou um pouquinho mais tarde, né, por conta dos problemas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar. Sim. Obrigado de novo, professora. Obrigado. Vou falar bem rapidinho, do horário, você que está corrido. Primeiro, agradecer pelas suas contribuições, pelas contribuições da professora Marisa, pelos colegas também, né, que compartilharam aí conosco os outros trabalhos. Fiz algumas anotações, nós fizemos aqui para depois, né, pesquisarem. Acho que isso é uma temática, né, que atravessa os artigos, aí, obviamente, do teletrabalho, esse contexto da Covid. E aí, assim, sobre algo que você propôs ali no início, né, e perguntou, aí só para contextualizar um pouquinho, que a QBTE é uma das variáveis de pesquisa, né, que eu estou fazendo um doutorado sobre orientação do professor Eliseu Reis, e aí você pergunta, assim, sobre o que fazer, ou como fazer, né, nós vamos continuar pesquisando, então nós agora estamos em campo, né, já qualifiquei, então aplicando questionário, vamos fazer entrevistas, e tentar identificar aí essa relação entre QBT e liderança, mas mediada pelas práticas de gestão de pessoas. Foi algo que você me perguntou, né? Falou sobre as práticas de gestão de pessoas. Então, assim, sei que não dá tempo, mas é só para comentar um pouco que nós ainda pretendemos, obviamente, aprofundar, pegar aí os conceitos, as orientações da professora Maria Luísa, para avançar mais nesse artigo, mas também levamos aqui contribuições para a tese e trabalhos futuros. Então, agradeço, parabenizo os colegas. Muito obrigada. É isso. Obrigado, viu, professora? Prazer conhecer você. Obrigada. Não se esqueçam de avaliar depois. Eu vou deixar, inclusive, os links aqui para o pessoal que está no remoto poder fazer a avaliação. Depois que entram lá na agenda. Eu ia perguntar, na agenda vai aparecer para a gente? Para a gente que está presencial, depois a gente entra lá na agenda do CMEAD, eles fazem a avaliação. Beleza. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, tchau. Em breve eu tiver um. Programação aí, do evento em si, o workshop. Alguém vai começar.